Então, retornando aqui, né, nós estávamos então falando dos vértices cúbicos e vimos então que os fótons, né, aparecem nos vértices cúbicos, mas sempre com essa estrutura, que é a estrutura que nós já conhecemos da QED escalar e da QED vetorial, abeliano, normal que o Luiz apresentou aí para a gente, né? Sempre um vértice que tem W, W star, né, que é o vértice W, W star e o fóton. E aqui é carga eletromagnética. Né? Então, isso é a estrutura. Depois, claro, tem um vértice correspondente com o Z0, né? E com os parâmetros da interação fora. Agora, vamos dar uma olhadinha nesses termos aqui para ver a estrutura deles como é que é. Então, aqui nós temos BN1, né? Quer dizer, no fundo a gente tem isso aqui, ó. BNA ao quadrado, que é basicamente, né, o vértice que vai ter o W, W star, né? Então vamos lá. Como é que fica esse vértice aqui? Isso aqui vai ficar BN1, né? Vai ficar BN1 mais BN2 mais BN3, né? Então, BN1 é W mais W star. BN2 é menos I W menos W star. Então, BN1 é W, perdão. BN1, fazer isso aqui. BN1 é W mais W star ao quadrado. W é W mais W star, W mais W star. Depois, menos I. W menos W star ao quadrado. Menos I ao quadrado, dá menos 1, né? E aqui vai ter menos I ao quadrado. E depois, BN3. Mais BN3, que é seno de θ W, A mais cosseno de C. Seno de θ A mais cosseno de θ C ao quadrado. Então, é esse termo BN3, né? Então, é esse pedaço aqui, ó. BNA ao quadrado. Isso aqui tudo vezes no G2 sobre 4. Então, é o primeiro vértice que vai aparecer. Então, fica BN1, só que eu estou falando também errado. Aí aqui tem um colchete aqui. E aí nós temos W mais W star ao quadrado, menos I ao quadrado, que dá menos 1, W menos W star ao quadrado, e BN3 ao BN3. Tá bom. Vamos executar. Então, claro, esse primeiro termo aqui vai ficar W2 menos W2. W star ao quadrado, menos W star ao quadrado. Aí vai dar o termo misto. 2W, W star, menos 2, vai ficar mais, vai ficar 4W, W star. Vai produzir 4, vai ficar G2, vai produzir um 4 aqui, né? Vai ficar G2 sobre 4. E aí aqui nós vamos ter 4W, W star. Depois, tudo isso ao quadrado, né? Então, produzimos aqui, isso aqui é BN1, depois BN2. 4W, W star, mais esse termo aqui. Mais seno ao quadrado de A, seno ao quadrado θ A2, mais cosseno ao quadrado de θ Z2, mais 2 seno e cosseno AZ. Claro, tudo isso aqui ainda tem que ser ao quadrado, né? Então, a gente vai produzir esse termo ao quadrado. Então, ficou tudo isso certinho, né? Tá certo. 4K, esse cara aqui, esses dois caras aqui, isso. Tá? Talvez a esse ponto não seja vantagem ainda elevar isso
aqui é o BN3 seno de θ A mais cosseno de θ Z ao quadrado. E tudo isso aqui ao quadrado. Então a gente vai produzir aqui o termo que a gente esperava, G2, né? Então vai produzir esse termo aqui, vai ficar 4, G2, W, W star, W, W star, né? O termo quadrático. Depois eu vou produzir esse termo aqui ao quadrado, mais G2 sobre 4, seno de θ A, mais cosseno de θ Z, a quarta. E depois eu vou produzir. Então vocês estão vendo, vai aparecer em princípio a interação de fóton a 4. A 4, né? E vou produzir o termo aqui que vai ser mais 8. Então vai ficar 8, vai ficar 2G2. W star. E aí, seno de θ A mais cosseno de θ Z ao quadrado, certo? Então esse é o primeiro termo. Então a gente já está vendo aqui que vai aparecer aquela interação, W star. Aparece a interação do Z à quarta, do A à quarta, e depois nós vamos ter as interações mistas. Ó. Então a gente vai produzir um G2 seno ao quadrado de θ, que é o E2, que é a interação W star W com A, que é o vértice da gaivota. Né? O vértice da gaivota aqui do A. Depois nós vamos ter uma mistura de A com Z e vamos ter o termo do Z2. Então esse termo aqui é esse termo aqui. Agora vamos dar uma olhadinha nesse, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos colocar isso aqui para a gente não perder de vista. Então, vamos colocar esse termo aqui para ficar. Então, já nós estamos levando em conta mais 4 G2 mais 4 G2 W star ao quadrado. W star ao quadrado. Mais G2 sobre 4 seno de θ A mais cosseno de θ Z ao quadrado. Quarta. E depois mais 2 G2 W star. E aí vamos ter seno de θ I mais cosseno de θ I cosseno de θ Z ao quadrado. Só para a gente ter uma ideia. Agora vamos fazer o último termo, que é o termo que vai ser. Vou fazer assim, é mais fácil fazer o produto escalar. Como é que fazer isso aqui? Vou fazer desse lado aqui, vamos fazer desse lado ali. Isso aqui a gente já tem. Então vamos lá. Tudo a gente já. Mais importante aqui é isso aqui. Menos G2 sobre 4. E aí vai ficar DI A, DI A. B. Certo? Então vamos lá. Dentro de G2 sobre 4. Então vamos fazer esse primeiro produtinho que vai ficar PI1
PNB, PNB. Né? É exatamente o mesmo. Certo? É o quadrado, né? Porque esse termo aqui está contraído com esse. Né? Se eu pegar DNA, elevado ao quadrado, vai ficar DNA, vezes PNB, PNB. Vou fazer o quadrado disso aqui. Tá, o quadrado era feito direto com. Estava contraído assim, é diferente, né? Então vamos lá. Então vai ficar menos G2 sobre 4. Então vamos só para ter uma ideia aqui. N1 é W Mi1, W Mi estar, W mais W Mi estar, W Mi mais W Mi estar. Você N1 é menos I, é I também, né? W Mi mais W Mi estar. Isso aqui é o PN1, PN1. PN2 vai ter menos I aqui, vai ficar menos. Aí vai ficar W Mi menos W estar, W Mi menos W Mi estar. Certo, pessoal? Tá? PN2 tem tudo 2. Então tem menos I, menos global. E aí as diferenças aí, esses dois termos aqui, vai ficar ó, WMI, menos WMI. Então vai ter cancelamentos aqui também. E depois o termo que é esse aqui, PN3, né, então vai ficar mais seno de teta a mi mais cosseno de teta C mi, que multiplica Mi3, seno de teta a mi, mais cosseno de teta Z, certo? Legal? Então vamos lá. Então, esse primeiro termo aqui, WMI, menos WMI se cancela. WMI estar, aí vai ficar mais WMI estar, então as coisas estão se somando aqui. Depois a gente vai ter que levar ainda isso aqui, isso já é o quadrado. Depois vamos ter que levar ao quadrado. Isso aqui é o termo, né? Esse termo aqui. A gente está fazendo BNA. A gente tem que levar isso ao quadrado. Multiplicar com BNB. Então vai ficar W vai cancelar com W. W estar, mais W estar, W, né? E depois esses termos também vão se cancelar, então vai ficar duas vezes W, então ficou esse vezes esse, W estar vezes W estar vezes W, então 2, W estar, W e W estar, W depois W estar, W estar. Então também é complexo conjugado dele. Vai ficar mais o outro termo que vai ser mais 2. W estar. Como tinha que ser, né? E esse termo aqui tem que ser real. Então os termos diagonais se cancelam, né? Fica mais mesmo. E aí os termos fora da diagonal, W estar, W estar. E W estar. Então, um termo, mas o seu complexo conjugado está dando uma parte real. E agora a parte do M3. Vamos colocar ainda, para poder justamente comparar com esse aqui, vamos deixar assim, né? Então, e agora a parte do mais, esse termo aqui, mais seno de teta, e cosseno de teta, se multiplica seno de teta i mais cosseno de teta a mi. Isso tudo aqui, depois, vai ter que ser levado para cá. Então tá legal. Então a gente vai estar produzindo lá esse termo aqui, vai ficar 4, i estar, W estar
W. Não, é diferente desse aqui. Esse aqui é W, W estar, né? Então, esse aqui é. Oi? Onde vai? É seno, né? Para saber. Seno A ou seno aqui, né? Então, esse vértice aqui vai aparecer mais esse quadrado aqui, mais 4. W. Tá? O complexo conjugado dele, mais W, W estar, W estar, W. Ele, W, W estar, W, W estar. É o complexo conjugado desse. O quadrado desse vai aparecer depois, vai aparecer o termo misto, certo? E vai aparecer o primeiro. Então, eu só quero comparar os termos que tem puro dado, né? Então, quando eu levar o quadrado e esse termo aqui, vamos produzir. Esse já é, vamos ao quadrado desse termo, perdão. Então, ficou W estar, W estar, W estar, W estar. Então, esses termos, esse termo não está presente aqui, né? Porque esse termo para nós é só W estar. Esse termo está presente numa parte de lá, mas não é tudo, né? Então, quando eu misturar esses dois termos, esse termo cruzado aqui, ó, vai aparecer 2, né? Vezes esse, vai aparecer um fator 8, W estar, W estar, W. Vai ser igual a esse aqui. A gente vai ter 2 sobre 4 para depois tirar. Então, esse termo aqui junta-se com alguma coisa que tem aqui. Mas agora, esse termo aqui vão aparecer termos novos. Então, a gente vai ter termos. Então, a gente vê a diferença, né, da eletrodinâmica adeliana, porque na eletrodinâmica adeliana, né, a gente pode colocar termos desse tipo aqui. Mas esses termos aqui parecem sozinhos. A vantagem agora, né, é que esses termos aqui vão aparecer junto com o fora. Bom, então, esse termo aqui, que na simetria de Lorentz, sem dúvida. Esses termos aqui são termos não mínimos do ponto de vista abeliano, né? Vamos ver quais são as interações não mínimas que vão aparecer. Então, vamos em frente aqui só para. Eu estava dando uma olhadinha para ver se a gente não perdeu nada. Então, levamos o quadrado desse, vou fazer o quadrado desse termo aqui. Vai ficar seno θ vai ficar mais, já foi, né? Seno θ mi. Vamos só ter uma ideia aqui, eu acho que o seno de θ é mi. E seno de θ mi. Vamos dizer, esse termo aqui é o quadrado. E depois esse termo aqui é o quadrado também. Seno de θ mi. E aqui, ó, o que é importante observar é o seguinte: esse termo aqui está aparecendo por sinal menos G2 sobre 4. Né? Então, esse termo aqui vai produzir seno ao quadrado de θ a mi e um seno ao quadrado de θ a mi. Esse termo então vai produzir isso aqui. Esse termo aqui está produzindo seno ao quadrado. Esse termo aqui que é um termo importante. Então, quando eu produzir esse termo aqui, quando eu levar o quadrado à quarta potência esse termo, eu vou produzir justamente um seno de θ à quarta e a mi. Então, esse termo quarto do A aqui vai com G2 sobre 4. E deve se cancelar com o menos G2 sobre 4 desse termo aqui. Então, a gente está vendo que aquilo que seria, né? Claro, tem outras coisas, mas o que seria interação quântica do fóton, ele aparece nesse termo aqui, ó, com G2 sobre 4. G2 sobre 4, seno à quarta de θW e a mi à quarta. A mi. É a única possibilidade de aparecer um termo quarto desse termo aqui. Agora nós estamos vendo desse aqui. Então a possibilidade de aparecer um termo quarto é quando esse termo aqui, né,
for elevado à quarta potência. Esse termo aqui. Depois, termos mistos, fóton, puro, quarta potência, só pode sair daqui. Então, sai esse seno quarto aqui com a minha. Então, esse termo aqui está fora. Então, a gente já não aparece uma interação quártica pura de fóton. Vamos em frente aqui. Mas é claro, a gente pergunta, a interação, vamos ver se o fóton, como é que fica a interação? Fóton ZZ. Fóton a mim está claro, está aparecendo. Fóton com ZI, já está claro que vai aparecer. Está aqui. E está claramente a interação eletromagnética. Ó, G2, seno ao quadrado de θ, que é o E2, W star, AA, que é justamente o vértice da gaivota da eletrodinâmica bosônica. Bóson star, fóton ao quadrado. Esse padrão aqui aparece tanto na eletrodinâmica vetorial quanto na eletrodinâmica escalar. Então, isso vem para o acoplamento mínimo. Isso aí é derivada covariante que dá para nós, né? Esse termo aqui. Esse termo aqui é novo, depois esse termo aqui mistura o A com o Z. Então vamos para frente agora. Então nós fizemos esse termo aqui, estamos só olhando. Então fizemos os quadrados de todos os termos, né? Então esse aqui é o quadrado, esse aqui é o quadrado, né? O quadrado desse, o quadrado desse e o quadrado desse. Esse é o quadrado, esse é o quadrado. Termos cruzados agora, vamos ter 4 Mi, tá? Na verdade, esse termo aqui que vai cruzar com esse aqui vai dar um 8. Vai ficar 8, W star, W star. Então, termo cruzado desse com esse. Depois, termo cruzado desse com esse. Aí vai dar mais 4, seno de θA, mais cosseno de θZ. Mi, seno de θ Mi, mais cosseno de θ ZI. Então, esse termo aqui, usando com esse aqui, W star, W. Está produzindo aqui, né? Esse termo aqui que tem a Mi, a Mi. Esse termo vai estar aparecendo por aqui também, né? Vai aparecer esse termo aqui, quando eu levar esse termo aqui ao quadrado, né? Vai aparecer ani. Esse termo aqui vai ter puramente ani, né? Ao contrário desse termo aqui, não. Esse termo aqui vai ter outra conversão, né? Tá certo? Bom, e aí temos finalmente o último termo. Então, cruzamos esse com 2, cruzamos esse com esse, agora cruzar esse com esse é o complexo conjugado desse aqui, né? Porque vai ficar a mesma coisa aqui, mais WI star. Então, esse termo aqui mais o complexo conjugado, vou colocar aqui o complexo conjugado desse último termo, só para a gente não precisar fazer. Esse termo aqui agora é só o outro cruzamento do complexo conjugado desse. Então, vou apagar isso aqui, porque isso está fora de jogo. E ali tem menos G2 sobre 4, diante de tudo, né? Então, tudo aqui sujeito a menos G2 sobre 4, que está aqui também. Tudo isso aqui vezes menos G2 sobre 4. Tudo isso aqui. Bom, então o que é importante para nós é ver que a interação quântica do fóton desaparece. Então não 4 fótons. Essas interações de 4, elas não entram no girado? Não. No G? Não, essa interação quártica, não, porque na interação, vamos dizer, para você obter o G, você vai ler o G da aproximação não relativística. E na aproximação não relativística, esses termos quárticos eles são suprimidos. Então você consegue ver em ordem V sobre C, e quando você lê o G, você precisa só dos termos públicos, tá? Mas vai ficar claro na hora que eu vou colocar um que vai fazer a leitura do G a partir dessa ação. Fala. Se tivesse obtido a minha linha, Certo. ele entraria no G do fóton. Esse aí é o G do fóton, se fosse o caso. O G do W é por causa do W. Exato. O G do W é por causa porque essa interação aqui é o que a gente chama justamente de interação tipo dipolo.
Por quê? Porque esse campo, isso aqui é uma carga, isso aqui é a carga oposta. Então, é um objeto formado por uma carga oposta interagindo com o campo eletromagnético. É isso aqui que a gente chama de uma interação de polar. Então, por isso que esse termo é importante na hora que você vai computar o G. Claro, você pergunta, por que o termo quarto não é importante? Aí a gente vai ver que em ordem V sobre C, o termo quarto, na aproximação não relativística, ele te dá alguma coisa que é da ordem V sobre C ao quadrado. Vamos lá. Então, só para a gente começar a contabilizar as coisas. Então, esse vértice aqui, que é WI, está WI. Esse tipo de vértice aqui, esse não morre. Esse vértice aqui se junta com esse. Esse aqui é W star curva. Então, a gente vai ter dois tipos. Aqui é uma categoria, mas o que é importante? Tudo isso está numa categoria única, que é vértice de 4 Ws. Nós temos W star, W star. Então, esse vértice aqui, a eletrodinâmica vetorial não te dá. Não sei o que a gente coloca aqui, não. Coloca o vértice extra, W star, porque por power counting, por renormalizado, ele não é um vértice não renormalizado. Né? Observar uma coisinha só, a interação, o vértice, a constante de acoplamento que aparece nele aqui, não é a constante de acoplamento eletromagnético. Né? A gente sabe que essa constante de acoplamento aqui é G2, né? G2 seno ao quadrado de θ, não é 2. Então, esse é 2 aqui, na faixa de 1 sobre 137, né? Constante de estrutura fina. Sobre, vou botar assim, esse G2 aqui, é 1 sobre seno ao quadrado de θ, tá? Seno de θ dado, o valor mais, hoje em dia, é o valor mais próximo, né? Então, a medida do seno de θ dado é na faixa de 0,23. Então, quer dizer, esse número entrou ao quadrado na faixa de 0,04. Né? Então, como isso aqui é 1 sobre 137, então, esse valor aqui é razoável. Esse acoplamento não é tão fraco frente a esse acoplamento aqui. Se a gente observar, por exemplo, o acoplamento eletromagnético, ele é G2 seno ao quadrado de θ. Então, ele é de ordem 2. Esse acoplamento aqui, ó, que é tudo dado, né? Agora, esse acoplamento aqui, que é com fóton, esse acoplamento aqui é de ordem 2. E esse acoplamento aqui é de ordem 2 sobre seno ao quadrado do ângulo de Euler, esse aqui. Então, esse aqui, a faixa de 1 sobre 137, esse aqui é 1 sobre 137, porém, dividido por um número que é, na verdade, 0,04. Então, seria, na verdade, um fator quase 25, né? Quase 100 por 4, né? 0,04 é 4 sobre 100, seria 25. Então, esse vértice aqui é mais forte em relação a esse. Está aparecendo aqui e está aparecendo aqui também. Então, temos esses vértices. Agora, o que é importante? Vamos começar a ver a categoria de vértices. Então, isso é W no lado. Quárticos, vértices quárticos dos dados, né? Aqui agora a gente vai ter, então nós temos 3 categorias de vértices quárticos. Ele lá, esse aqui e o complexo conjugado dele. Agora aqui nós vamos ter, esse termo aqui, esse termo aqui, seria só um Z. Então, como é um acoplamento quártico de Z. Ele vai aparecer aqui cosseno ao quadrado de θ e cosseno ao quadrado de θ. Ele tem menos G2 sobre 4. Aqui, ó, cosseno ao quadrado, cosseno a quarto de θ, Z4. Então, o acoplamento quártico só de Z's não tem. Vou pegar até a listinha aqui, só para pegar os acoplamentos das listas aqui. Quem precisava, tinha dado essa referência no nosso curso. O melhor livro para ver todos os vértices, tudo da teoria eletrofrágil, eu ainda acho o livro do Cheng Li, né? Aquele livro Gauge Theory of Elementary Particles. O apêndice B dele, eles coletam todas as regras de Feynman. Então, eu só olhando aqui, então nós temos os vértices de A com W, os vértices de 4W, tá certo? 2W com 2As, como está aqui. Não tem que 2 vértices, os vértices de 2W com Z, como nós já vimos também que tem, né? 2W com Z, 2W com Z, e os vértices de 4Z's desaparecem. Então, não temos o vértice
4 objetos neutros, né, interagindo, Z0, né? Porque esse cosseno de θ quarta aqui, Z4, cancela com esse cosseno de θ quarta aqui, Z4, né? Isso aí vai embora. Então nós não temos esse vértice. Só para o Z0, aqui tem W, W star, W star. Depois nós vamos ver que tem W star, ZZ. Vamos dar uma olhada aqui, ó. W star. E aí vai aparecer um vértice quadrático em Z. Então W star, ZZ. Vai aparecer aqui também. W star, ZZ. Não cancela lá, porque aqui a gente tem o W contraído com o Z e o outro W contraído com esse Z. Então eu tenho contração WZ, WZ. Aqui não. O W está contraído com o W e o Z com o Z. Então aqui é W star, ZZ. Aqui é WZ, WZ. Mas é a mesma categoria de vértice. Então é um vértice que tem 4 Ws, né? 2 Ws e 2 Zs. Então é W star, Z, Z. E aí qual é a constante de acoplamento que aparece nele também? Né? Sempre o G2, vai aparecer o G2 cosseno ao quadrado de θW. E aqui vai aparecer a mesma coisa. G2 cosseno ao quadrado de θW. G2, né? Cosseno ao quadrado de θW, a gente pode relacionar com a cabeça, cansado? Não, G2, vamos ver aqui. Ó, cosseno ao quadrado, a gente pode pensar assim, cosseno ao quadrado de θW é a razão entre as massas, né? É a massa. Então isso aqui é a mesma coisa que G2, massa do W ao quadrado sobre a massa do Z ao quadrado. Isso é o cosseno ao quadrado de θW. A massa do W é um pouquinho menor que a massa do Z. Quer dizer, o cosseno ao quadrado de G aqui, né? Então aqui já aparece um vértice que é G2 cosseno ao quadrado de θW. Se o seno de θW é 0,23, né? O seno ao quadrado é na faixa de 0,23, 0,5, né? Então, cosseno ao quadrado na faixa de 0,5. Então, esse vértice, por exemplo, já é menor do que esse vértice. O acoplamento dos 4 eixos é mais fortalecido do que o acoplamento dos 2 eixos com 2 Ws. Né? O acoplamento dos 4 Ws. Né? O acoplamento dos 4 Ws, que é esse, é esse aqui. Onde eu tinha G, é o G2, não, tá certo, é o G2, é esse acoplamento aqui. Esse acoplamento aqui é um acoplamento bem forte, é o dos 4 Ws, que é mais forte do que esse acoplamento aqui, que é o G2 cosseno ao quadrado de θ em Z. Então, 4 Ws se acoplam mais fortemente do que 2 Ws com 2 eixos. Todos são não abelianos do mesmo grupo, mas as constantes de acoplamento estão indicando isso. Vou apagar isso aqui. O outro é G2 sobre o seno ao quadrado de θW. Esses tipos de vértices que aparecem, estão ligados à conservação da carga elétrica? Então, não ligados à conservação da carga elétrica, porque, no fundo, depois que houve a quebra da simetria, a carga elétrica, vamos dizer, a invariância comum eletromagnética foi quem manteve, né? Quer dizer, quando a gente está fazendo tudo, né? Com SO2 no setor leste, com o 1 na hipercarga. Aí, quando o âmbito θW é definido, né? Quer dizer, quando a gente tem o Higgs aqui, aparece o valor esperado no vácuo do Higgs, então V. E aí, nesse momento, entra em cena o âmbito Einstein. E aí, o que a gente termina aqui? A gente termina com uma única simetria 1, que é uma mistura da terceira componente dessa com essa, que é o 1 eletromagnético, né? Que é o 1 eletromagnético. Então, nesse momento aqui, isso que nós estamos fazendo, nós já estamos aqui, nessa região, nessa fase da descrição do modelo. Então, nessa fase aqui, a carga elétrica é absolutamente Mas constante. ainda não é essa fase da Lagrangiana. Ela é Lagrangiana. Nós já estamos aqui, porque nós já estamos usando o que a gente já separou o que é fóton do Z0. Quando você separa o fóton do Z0, você está aqui. Aqui não. Aqui você está com BN3 e com YB.
Aqui você está conforme com os reservas. Aqui já houve a quebra. Mas ficou um eletromagnético. A gente viu lá no outro curso. E esses gráficos, você diria que é uma maneira de fazer 4 campos andando no tubo, né? É. E conservando uma carga Isso, a carga está sendo conservada. Eles vão colocando fóton. Isso é uma maneira que esses dados, esses gráficos se combinam. Vamos dizer, esses dados, eles podem interagir fracamente ou eletromagneticamente. Aqui, ele está interagindo, onde tem fóton, ele está interagindo eletromagneticamente. É W, fóton, fóton. A interação dos 4 fótons, lá na teoria, né, Luiz, quando você pegou aquele paper, né, de 69, que introduz. Isso que eu ia perguntar. Aquele termo ali, 4G ao quadrado, não é exatamente aquele termo que eles analisam e discutem que tem a relação de causalidade. A de causalidade, tá? O termo que eles colocam é um termo quântico também. É. Também, né? Mas a constante de acoplamento é solta, ela não é eletromagnética. Né? Não sei muito nesse detalhe, mas eu acredito que era um. Semana que vem eu comento, se você mandar eu comento esse trabalho para a gente, porque isso eu acho bem estruturante para a gente compreender isso. Então, o que nós estamos observando aqui, como a Glória falou, tem W interagindo. Aonde tem G seno do θ, que tem no E, onde tem fóton, é a interação eletromagnética. A interação dos 4 Ws, a constante de acoplamento, não é eletromagnética, é o G2, é o G puro. Então, essa constante de acoplamento aqui é realmente a constante de acoplamento de Gauge, ela não é eletromagnética. Aqui a gente colocou artificialmente, quer dizer, na verdade quem está aqui é o G2. E aqui, essa interação do W com o Z, ela também é puramente fraca, porque ela vai envolver o G2 e o cosseno ao quadrado de dentro. Então, a interação também, né? Aqui, só outra coisinha aqui importante. Essa interação aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, esse termo aqui, ele está dando para nós, ó, WI está. E aqui ele vai estar dando, o tempo que é 2 seno θ, cosseno de θ, anis em mi. Então a gente tem uma interação desse tipo, W está a Z. Vamos ver se desse lado aqui aparece essa interação. AZ. Esse termo aqui está cruzado. Ó. AZ e ZA. Né? Então, seno de θ, cosseno de θ. Aí o A vai para esse W e o Z vai para esse W. Quer dizer, o A e o Z aqui não estão contraídos. Né? Ao passo que aqui o A e o Z estão contraídos. Deixa eu pegar aqui a nossa listinha aqui. Isso. Então, essa interação, então nós temos aqui interação dados conjugados, aí 2 A's, fizemos essa, agora 2 E's, essa interação aqui, então, de alguma maneira, deveria ficar ausente. Uma interação que tem A e Z, com essa interação feita aqui, A e Z, então é assim, né? W contraído com W, A com Z. Essa interação está presente aqui em algum lugar, acho que não, né? Essa aqui é combinada. Então, essa interação, ela, quando eu fizer o complexo conjugado também, vai dar grande coisa. Mas eu deveria, de alguma maneira, essa interação que está aparecendo aqui, deixa eu ver se a gente também aqui não perdeu o termo. Essa interação a gente está produzindo o W está produzindo o A interagindo com o Z. Está produzindo esse vértice aqui. Esse vértice que acoplaria do A com o Z, que não deveria estar acontecendo. Daqui, né, quer dizer, daqui eu acho que a gente não tem chance de cancelar ele, porque aqui, nesse vértice aqui, a gente tem sempre um W contraído com o bóson, quer dizer, com A com Z, e o outro W contraído com o A e com o Z. Não tem uma contração direta, né, do A, contração direta do A com Z, eu teria aqui. Mas esse termo aqui não está multiplicando ninguém, né? Esse termo aqui. Não, A com Z não. Ele está multiplicando A com Z. Aqui eu não estou. Aqui eu estou multiplicando A com W e Z com. Eu teria esse A
esse W, esse A, esse W, marcação. Isso está ok. Agora o Z, o A e o Z. Então essa interação aqui está sobrando. Esse termo aqui, ó. A não ser que a gente tenha feito algum erro de cálculo aí, que vocês podem depois caçar, né? A gente pode ter perdido algum termo, mas esse vértice deveria estar desaparecendo. Quer dizer, o vértice que tem dois Ws, um Z e um A. W, W'. Mas aqui eu teria uma mistura do Z com A. Eu tenho Z com Z, isso eu tenho. E A com A, nós temos. W com W, mas essa mistura aqui eu deveria estar usando. Então, esse termo aqui tem que estar fora. Pelos nossos rabiscos aqui no quadro meu, a gente perdeu, eu perdi esse termo em algum lugar. Na hora que eu levei essas potências, eu posso ter perdido, não aqui. Quer dizer, esse termo aqui está perfeito, esse termo aqui está aqui. Mas eu devo ter perdido, sabe? A gente esqueceu alguma contração aqui, mas eu acho que não. Porque aqui era B, era aquela contração, era assim, né? B, Mi, A, B, Mi, A. B, Mi, B, B, Mi, B, né? Então a gente fez isso aqui. Fiz essa contração aqui, B, Mi, 1, B, Mi, 1, B, Mi, B, quer dizer, esse aqui é o padrão. A gente não perdeu nada, não, porque essa contração aqui é B, Mi, 1, B, Mi, 1, Mi, 2. Mas aí os termos, né, eu precisaria de um termo que contraísse os dois dados, né, então esse termo aqui, deixa eu ver se a gente não perdeu, B1, B1, contraído com B1, tem que ser termo misto também, tem que misto, para poder ter A e Z, tem que ter o B3. Então esse termo aqui, ele deveria estar aparecendo, né, de alguma coisa mista assim. Isso aqui a gente viu, né? Quer dizer, BM1, tudo que é 1 tem W mais W estar. W mais W estar. Então, a gente produziu WI, né? WI estar. A gente produz aqui é só isso, né? Porque os termos diagonais se cancelam por causa do 2 aqui, né? Então, a gente vai precisar produzir o termo que agora eu precisaria produzir o termo que tem W com W e Z com Z. Você note que esses termos aqui têm essa estrutura. W, I estar. Algo desse tipo aqui. E o complexo conjugado com esses dois termos aí não tem outra possibilidade. Ao passo que esse aqui é AMI3, né? Então, também. Então, esse termo aqui vai trazer sempre o A e o Z, mas com índices diferentes. Onde é que eu vou ter chance de contrair os dois índices do A com Z e ter contraído os dois índices R? Oi? Eu acho que tem termos de interação apenas do A contraindo com Z vezes W estar. Aonde? Aqui ou lá? Aí. Não, aqui tem. Aqui tem, ó. A contraído com Z. E W com W estar. Certo? Um dia eu fiz essa conta, aí cheguei de uma forma mais fatorada, imaginando simplificado, aí para o resultado tá. Eu estou achando estranho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só com A com Z. Dá licença. Quando eu fatorei isso. Tá. É esse quando eu multiplicar o outro. Entendi. Você vai produzir W com W e A com Z. Vai ficar. Isso. Para você está ficando, né? Pois é, aqui acho que está ficando, mas eu acho que, deixa eu ver, O A com A e o Z com Z, eu vi que não aparece. Ah, peraí, desculpa uma coisa. Não, peraí, aqui tem uma observação no livro, perdão. Os postos vetóricos tortos são esses, as well as the AZ works. Ah, então tá. Não,
Tem os vértices A com Z, não cancela, não. Eu estou olhando só as figuras, eu não li a legenda. Obrigado, Felipe. Então tá certo. O vértice A com Z persiste. Então não tem como cancelar. Perdão. Então esse vértice A com Z, ele sai daqui, fica aqui e sai daqui também. A com Z, mas eles não se cancelam. Então sobra. Aqui na figura ele não está dando esse vértice, estava olhando só para a figurinha. Tá bom? Uma criança que só lê a figura do livro, né? Estava esquecendo de ler a legenda. Então, tá aqui, então ele fala que tem todos esses vértices, mais os vértices AZ, WW, está com uma certa regra de timing. Então, tá ok. Então, sobram esses vértices, né? E o que não sobra no final de tudo é como a gente viu, não tem vértices só com Z, não tem, então tá, não tem 4W, não tem 4 gramas e não tem 4 Zs. Tá, isso aqui, para o eletromagnetismo, né, mais importante é isso aqui. Quer dizer, a teoria, vamos dizer assim, o fato do eletromagnetismo estar incorporado, né, numa teoria não abeliana, que no caso a teoria do modelo padrão, ele poderia potencialmente dar auto-interação de fóton, como o Dória falou, mas ele não consegue. As interações que ele dá é sempre do fóton com a matéria carregada. Então aqui é a mesma coisa. O fóton está interagindo com a matéria carregada, claro, tem esse Z neutro aqui, mas ele está interagindo basicamente com a matéria carregada. E agora, do ponto de vista da interação fraca, essa informação aqui é importante. 4 Zs não interagem, mas 4 Ws interagem. Então, isso quando aqueles trabalhos mais antigos, né, que se introduzia a interação dos Ws à mão, o problema um pouco era esse. Você introduzia o W à mão, mas sem... O problema de teoria de campo muitas vezes é você introduzir termo sem estar guiado por uma simetria. O papel da simetria é muito importante para a gente saber que temos que introduzir. Então, na teoria abeliana, o único critério que a gente tem, que é o critério de invariância de Gauge, é introduzir o vértice pela invariância P1, mas o que a estrutura não abeliana dá é que esse vértice, ele é a combinação, ele é uma estrutura mais rica, né? Com uma relação muito definida entre as constantes de acoplamento, porque eu poderia, na teoria abeliana, chegar a fazer isso. Como a gente falou na aula passada, eu poderia introduzir um vértice assim. Se a teoria é abeliana e a matéria é vetorial, esse vértice aqui, esse termo aqui, tem uma transformação de fase que cancela esse, eu posso colocar esse termo ao quadrado. Agora, posso também colocar esse termo aqui, W está, que é o que está aparecendo ali, W está. Esse vértice aqui é diferente desse. Esse aqui, o W, contração é W está, W. Aqui eu tenho, aqui no meu quadrado desse, né? Esse aqui é W está, W está, W está. Vai ter uma outra contração aqui, W está. E aqui W está. Então, por exemplo, essa interação aqui é diferente dessa. Aqui eu tenho W ao quadrado vezes W estar ao quadrado. Aqui eu tenho W estar W ao quadrado. Então, essas duas interações eu posso introduzir na teoria abeliana, mas nada me diz que aqui vai ter uma constante de acoplamento lambda 1 e aqui uma lambda. Nada me diz que essas constantes de acoplamento são iguais. Isso é fundamental. O fato das duas constantes de acoplamento serem iguais e opostas é que deve estar ajudando no processo de unitariedade. Porque a unitariedade, toda teoria que está incompleta, ela peca por unitariedade. Se a gente pegar uma teoria e notar que ela não é unitária, você pode ter certeza que você está pegando um pedaço da teoria. Você precisa completar a teoria para poder ter unitariedade. Então, nesse... Você não pode fazer no momento computador? Aí, quer dizer, você pode fazer por decreto. Você pode dizer, então, eu preciso colocar lambda 1 igual a lambda 2, eu introduzir uma relação entre lambda 1 e lambda 2. Você pode fazer isso. Então, vamos dizer, é uma atitude fenomenológica. Mas se a gente está tentando procurar construir uma teoria mais fundamental, por que essa relação é importante? Tem que ter, talvez, um princípio mais fundamental por trás. E relação entre constantes de acoplamento, elas, em geral, são governadas por simetrias. O que a gente espera é ter simetrias.
Então, nesse caso aqui, o que a gente percebe é que as interações quárticas que nós estamos introduzindo para a matéria carregada, elas têm constantes de acoplamento ajustadas, né, com valores muito precisos, não precisa ser iguais, mas basta que tenha uma relação necessária entre eles, mas uma relação ditada por alguma simetria. Quer dizer, nesse caso, a simetria é essa 2, 1. Então, a gente já vai caminhando para finalizar essa parte de hoje, né? Quer dizer, a moral da história aqui, hoje eu nem fiz isso aqui a gente vai ter que fazer também na aula que vem. Mas começar a compreender, né? Depois a gente fala sobre isso, mas aqui a gente estava tentando compreender qual é o melhor modo de descrever, então, spin 1 carregado em interação eletromagnética. Então a gente entende que tudo leva a gente para uma teoria não abeliana. Então, partículas elementares, né? Se eu quiser falar, a gente acredita que esses dados sejam elementares. Então, se a gente quiser falar de cargas de spin 1 elementares, eu tenho que ir para uma teoria não abeliana. Questão, agora que a gente se coloca, é uma questão que tem sido discutida na literatura, não está fechada ainda, é a questão do spin 2. E se eu tiver agora um spin 2 carregado, e eu quiser fazer interação eletromagnética dele, então, spin 2 carregado, interação eletromagnética, como é que vai ser a versão provavelmente não abeliana dele? E também, ali deve entrar a questão da gravitação, já que eu tenho spin 2 envolvido. Então, talvez a gente precise trazer alguma coisa da gravitação. Então, esses trabalhos aí de spin 2 tem duas frentes em aberto. Tem a frente lá do Porat, o pessoal de Nova York, e tem a frente daquele russo. Você lembra do nome do russo? Kuneyev, né? Isso, obrigado. Tem a frente desse russo aí, Kuneyev, também, que tem feito uma série de trabalhos no spin 2, na eletrodinâmica relacionada a spin 2 carregado. Tem uma série, a problemática é muito maior ainda, né? Então, esse trabalho ainda está incompleto. Porque, certamente, no modelo padrão, nós não temos spin 2, hora nenhuma. O spin máximo do modelo padrão é 1. Spin 3,5 está fora, supergravidade. Spin 2 também está fora, é supergravidade, então é teoria de corda mesmo. Então, a interação, né, eletromagnética de spin 2 carregada ainda é uma questão em aberto. Tem literatura sobre isso, vale a pena também ler um pouco sobre isso, porque instrui a gente, mas certamente a solução não sai como sai pelo modelo padrão. Então, a gente entendeu que todo o esforço, né, de Salam e Young, no início da década de 60, acabou sendo contemplado com essa formulação. Agora, tem um outro ponto. Se a gente pensar só nesse setor, spin 1 carregado, interagindo com o corpo, spin 1 carregado massivo, interagindo, tem massa do MW, a massa do C, interagindo com o fóton, esse setor aqui da teoria, ele quebra a unitariedade. Por quê? Porque eu tenho bósons vetoriais massivos. Bósons vetoriais massivos têm parte longitudinal. E aí já é sabido da literatura que a interação, a seção de choque, né, ou a interação de bósons vetoriais massivos longitudinais quebra o limite de unitariedade. Como é que eu posso recuperar o limite de unitariedade? A presença, quem deu massa para esses dados aí, inclusive, foi o Higgs. Então nós temos um Higgs guardado aqui. E o Higgs, que está aqui, ele tem uma relação, como nós sabemos aí, né, quando a gente estuda o gate unitário, a gente sabe exatamente o que acontece, da onde é que vem a parte longitudinal dos bósons de gate. Vem do setor de Higgs. Lá no setor de Higgs, dos graus de liberdade, se vocês lembrarem lá no nosso outro curso, quando a gente escreve o dublete de Higgs, né, na teoria de Salam-Schweiner, o dublete de Higgs tem essa estrutura aqui. Ele tem aqui um campo, vamos dizer, um φ1 mais e φ2, que eu chamo aqui de φ mais, e tem aqui o φ0. É aqui que o vácuo se assenta. Então aqui a gente tem o que a gente chama de flutuação em torno do vácuo, que é o H, e sobra aqui uma parte imaginária, que a gente vai chamar de φ3. E aí a gente sabe que não só esse aqui está presente, para poder dar massa para os quartos, a gente precisa introduzir também e conjugado de carga. Então aparece aqui o jeito que vai ser φ0 mais H mais φ3, e aqui vai
vai aparecer o fim. Então, o que a gente sabe no mecanismo de Higgs? Esse cara aqui se aloja no W+, para dar a parte longitudinal. Esse cara aqui se aloja no W-, para dar a parte longitudinal. E esse cara aqui se aloja no Z3, no Z0, para dar a parte longitudinal. Então, esse cara aqui é absorvido, esse cara aqui é absorvido, e esse cara aqui também é absorvido. Quem sobra, para contar a historinha para nós, é o Higgs, certo? Esses 3 graus de liberdade extra que estão no livret de Higgs, eles migraram para a parte longitudinal do bóson vetorial. Então, aquilo que o bóson vetorial massivo tem de ruim, esses caras que vão curar. E esses caras aqui que vão estar presentes, né, lá, a gente vai olhar a coisa no chamado meio de unitário, né, a unitariedade, no gauge normalizado. E no gauge unitário, esses caras simplesmente desaparecem, né? Então, a gente tem um problema. No gauge unitário renormalizado, esses caras aqui ficam e a gente sabe que eles é que vão curar a parte ruim da unitariedade. Então, o Higgs, ele parece ser fundamental no sentido de que, se a teoria não tem o Higgs, ela fatalmente vai quebrar a unitariedade. Então, uma das motivações para a gente pensar que um bóson escalar, né, tipo Higgs, é importante, é que ele salva a unitariedade. A teoria massiva sem o Higgs, ela tem problema de unitariedade. Com o Higgs, ele cancela o efeito negativo da unitariedade, porque a parte longitudinal de um campo vetorial massivo, ela se comporta como um campo fantasma. E esses campos aqui, nesse caso, são fantásticos. Então, eles absorvem, vamos dizer, é um ghost matando outro ghost. E aí a teoria recupera a unitariedade. Então, dessa forma, o que a gente está dizendo é que a teoria melhor que a gente conhece para bóson vetorial carregado interagindo com fótons, uma eletrodinâmica desse tipo, ela tem que estar embebida, tem que estar acomodada, né, numa teoria mais ampla que dê os acoplamentos necessários e que tenha um escalar restaurador da unitariedade. Então, essa aqui que é a moral da história. Quer dizer, o ghost de Tadeu-Popov tem uma natureza diferente, porque o ghost de Tadeu-Popov é sem massa, eles não têm massa. Aqui, esses ghosts que vão aparecer ligados à parte longitudinal do campo vetorial, eles são ghosts, saúde, eles são objetos massivos. Então, você precisa que o efeito, quer dizer, onde está o efeito negativo, né, que é daquele ghost massivo, você tem que ter alguém com a mesma massa para cancelar. Quer dizer, esses bósons vetoriais, esses setores, né? Oi? Se tivesse um ghost também massivo. Se você tiver um tipo de ghost massivo, ali pode ser que sim. O que é crucial para você mostrar é que pegar o propagador do bóson vetorial massivo, olhar o polo da parte longitudinal dele. E aí você percebe que o polo da parte longitudinal dele é idêntico aos polos que vão aparecer no propagador do Higgs para esses caras aqui. Esses caras aqui têm exatamente os mesmos polos que os dados massivos. Então aí você já sabe que esses caras têm o mesmo polo que o outro. Então, em termos de matriz S, vão ser excitações que vão ser produzidas juntas. O que é importante é que uma cancele o efeito da outra. Como isso é visto? Pelo sinal do resíduo do propagador. Então, o resíduo de um propagador na parte vetorial e na parte do Higgs, eles têm sinais opostos. Então, quando aquele polo ruim é excitado, o outro polo ruim é excitado. Mas só que eles se acoplam com constantes de acoplamento opostas. E aí o efeito é cancelado. Então, é isso que salva, né, vamos dizer assim, a unitariedade nesse caso aqui. Então, na aula que vem, a gente vai discutir, né, bem a questão ver a obtenção aí do momento magnético, né, do G a partir daquele termo. Então, a gente entendeu que esse termo aqui é crucial para nós, né? Esse termo aqui é o termo que salva a razão giromagnética de um spin 1. E esse termo aqui, então,
ele tem uma razão agora de ser para nós, e aí vamos ver como é que ele entra. E depois a questão, vamos tentar ver, né, na eletrodinâmica, qual é a grandeza importante para nós da eletrodinâmica, que é a carga elétrica, né? A carga elétrica é a grandeza fundamental. E aí a gente sabe que tem essa associação entre carga e massa. Né? Aonde eu tenho carga, necessariamente eu tenho massa. Aonde eu tenho massa, não necessariamente eu tenho carga, mas aonde eu tenho carga, eu tenho massa. E aonde eu não tenho massa, eu nunca tenho carga também. Então vamos tentar ver pelo mecanismo de Higgs, como é que quando o elétron ganha massa dele, pelo mecanismo de Higgs, ele também ganha carga. A mesma coisa acontece com os fótons. Então, os objetos que são carregados e massivos, né, a massa deles vem do mecanismo de Higgs, mas eles ganham a massa. Nós não temos um mecanismo de Higgs explícito para carga, né? Essa carga não vem do